Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Como estamos nesse dia 15, feriado de abril? Eu, Lude, estou aqui hoje para mais um devocional maravilhoso para compartilhar a palavra de Deus com você. Eu oro ao Senhor, amém? Para que Ele venha nos abençoar nesse dia, para abençoar o seu coração, para abençoar o meu, para que o Espírito Santo venha ser o nosso professor, né? Para que o Espírito Santo venha nos dar o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, para alcançarmos o pleno conhecimento do Senhor, amém? Que Jesus, o Senhor do nosso coração, Jesus, que tem o senhorio do nosso coração, Ele vem iluminar os olhos do nosso coração, para que nós venhamos saber qual que é a vontade do Senhor, qual que é a esperança do nosso chamado. Que o Senhor Jesus venha nos fazer cada dia mais arraigados e fundamentados em amor com Ele. Que nós venhamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do seu amor, através da meditação, do estudo da palavra, das entrelinhas da palavra. Amém? E que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, da sua plenitude. Todos os dias eu declaro: Espírito Santo, venha nos revestir do seu pleno controle. E eu declaro isso aqui agora, que os nossos lábios, a nossa mente, o nosso coração, venham ser submetidos ao pleno controle do Espírito Santo de Deus. Amém? E que nessa hora o Espírito Santo venha nos revestir, venha nos envolver do teu controle e do teu pleno domínio. Que Ele venha nos encher de seu poder. Amém? Eu oro que o Espírito Santo, Ele venha nos dar e nos capacitar a receber essa palavra em nosso coração, para crescermos na graça e no conhecimento. Que o Espírito Santo venha fortalecer o nosso espírito, crucificar a nossa carne, o nosso ego, as nossas vaidades, em nome de Jesus. Nós precisamos ser fortes no espírito, né? A cada dia, em nome de Jesus. E isso só é possível por meio do Espírito Santo de Deus. Que Ele venha sobre nós, que a mão dele venha sobre nós nessa hora, que Ele esteja aqui presente comigo, com você. Ele está o tempo todo, mas nesse momento, que não seja Ludmila falando, declarando essa palavra, mas eu seja só um instrumento dele, em nome de Jesus. Eu submeto a minha voz, as minhas cordas vocais, o meu intelecto, tudo em mim, ao Senhor, ao Santo Espírito Santo, para que Ele me use com intrepidez, com ousadia, para falar essa palavra, para que ela toque os corações, para que ela entre enraizada, arraigada aos corações que vão receber. Amém? Glória a Deus. Igual ela falou comigo hoje, já mais cedo, essa palavra, né, tocou o meu coração, do meu esposo. Glória a Deus. Então vamos lá. E é uma palavra que é de um dos salmos que eu mais amo. Eu amo todos, mas esse em especial eu amo demais, Salmo 119. Foi um dos salmos que Deus usou muito no meu processo de conversão. Salmo 119, versículo 42. Amém? Glória a Deus. Se você quiser abrir sua Bíblia, e eu vou não só usar esse salmo, como outros, tá? Como outros versículos também de outras passagens bíblicas. Então terei como responder àqueles que me afrontam, pois confio em tua palavra. Confio em tua palavra. Que coisa linda essa passagem. Olha só. Nessa, é como eu falo, eu coloco Lude lendo essa palavra. Davi orou, agora sou eu que estou orando, você que está orando. Então, eu, Lude, terei como responder àqueles que me afrontam, pois eu confio em tua palavra. O salmista está demonstrando algo aqui. Mas antes de passar para a explicação, eu quero ler os versículos dessa parte. Esse salmo ele foi dividido
em várias partes. Quando eu dei esse estudo, eu dividi em 7 partes lá no Facebook. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço do Face. E lá tem o Salmo 119 dividido em 7 partes, com todos os estudos de cada parte do Salmo 119. Maravilhoso, edificante. Não é meu, é do Espírito Santo. Então essa parte em especial, versículo 41. Venham sobre mim, Senhor, os dons do teu amor, da tua salvação segundo a tua promessa. Nós vamos falar sobre isso. Então terei como responder àqueles que me afrontam, pois confio em tua palavra. Jamais me tires da boca a palavra da verdade, a palavra do teu evangelho. Essa palavra, pois espero em tuas ordenanças. Cumprirei sem cessar a tua lei, a tua palavra, para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, porquanto tenho buscado os teus, Pai, preceitos. Diante de reis, de pessoas importantes, falarei dos teus testemunhos, sem ficar envergonhada. E eu sempre oro, falo com meu esposo, que ele nos capacite, o Senhor nos capacite. Encontro todo o prazer em teus mandamentos, encontro mesmo todo o prazer em tua palavra, em teu evangelho, Pai. Eu os amo sinceramente. Levanta as mãos para os teus mandamentos, para a tua palavra, que muito amo, e meditarei em teus decretos. Amém? Davi, o salmista, Davi não, eu quero falar o salmista, eu quero usar aqui o salmista. O salmista, tá? Porque esse aqui não é Davi, não foi Davi, me perdoa. O autor desse salmo foi um sacerdote israelita pós-exílico. E ele estava absolutamente convencido quanto à verdade e magnificência da palavra de Deus como palavra da vida. Então, esse aqui foi escrito por ele, por um sacerdote israelita, né? Aí eu falei Davi porque eu tinha orado outros salmos hoje de Davi. Então, o salmista aqui, ele demonstra, ele nos ensina como devemos buscar ao Senhor de todo o coração. E eu, Lude, hoje orando, né? Eu suplico antes de tudo. Eu estou suplicando, eu estou orando em súplicas. Então os salmos, eles nos ensinam. Esse salmo, essa parte está nos ensinando. E é o que o salmista está nos ensinando, que nós devemos o quê? Buscar o Senhor de todo o coração. Como? Suplicando antes de tudo, para que a misericórdia e o poder da sua palavra sejam sempre bênçãos presentes em nossas vidas. Amém? A presença de Deus, seu nome, a presença de Deus, aí eu abro para seu nome, na vida do cristão, lhe concede coragem e santa ousadia. Antes de converter eu não tinha. Mas quando eu orei, que eu converti, o Pai me dá santa ousadia, com humildade, não com arrogância. Essa ousadia você tem que entender, meu irmão, minha irmã, que não é arrogância, não é prepotência. É minha ousadia, mas ao mesmo tempo você tem a humildade de se submeter ao Senhor, de ser submisso uns aos outros em Cristo Jesus. Amém? Então, então essa presença de Deus, que é a sabedoria. O que é a sabedoria? A presença de Deus na vida do cristão, ela nos concede coragem, santa ousadia, até mesmo diante de dos maiores adversários. Aí eu faço aqui uma pausa para falar com você, se você quiser anotar ou abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículos 19 e 20. Olha que lindo. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Outra passagem, João
7:17. Olha que lindo. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu, Jesus falando, faço por minha própria autoridade. O que Jesus está falando aqui? Os profetas de Deus falavam, assim diz o Senhor. Enquanto Jesus, exercendo a autoridade do Pai, dizia, eu vos digo. Outros exemplos, João 3:34, João 5:36. Então a vontade de Deus só é perfeitamente conhecida através do desejar fazer. Amém? Agora outras passagens que eu quero compartilhar com vocês. 1 Pedro 2:6. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 ao 8. Olha só. Porquanto assim está registrado na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Oh, glória! Assim sendo, aí eu continuo depois. Eu quero explicar essa parte, continuo daqui a pouco. Porquanto assim está registrado na Escritura, que eu ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. O que o apóstolo Pedro deixa claro aqui? Pedra angular, que determina todo o projeto, bem como orientação ao desenvolvimento da construção. Não é ele, nem qualquer outro líder religioso, não sou eu, não é você, mas sim a pessoa de Jesus Cristo, que é a pedra viva, conforme Isaías capítulo 8, versículos 14 e 15. Amém? Amém. Isaías capítulo 8, versículos 14 e 15. Nós vamos lá. Pronto. Então, há, no entanto, dois tipos de atitude das pessoas, que eu vou falar agora nos versículos 7 e 8, em relação a essa explanação do apóstolo Pedro. Os que creem e assumem seu sacerdócio ao lado de Cristo, glória a Deus, Senhor, e os que rejeitam a pedra viva e, consequentemente, tropeçam e caem para sempre, conforme agora eu vou falar aqui nos versículos 7 e 8. Assim sendo, para vós, os que creem, os que credes, ela é preciosa, a pedra viva. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, Jesus Cristo, tornou-se a principal pedra angular, a pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra de Deus, na palavra, na Bíblia, nas Escrituras, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Agora também quero compartilhar 1 Pedro 3, versículos 14 e 15. Anotem aí esses versículos, tá? Se vocês não quiserem abrir a Bíblia agora, para vocês meditarem. É importante, viu, queridos? 14. Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em injustiça, serei felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Então, é muito difícil, minha querida e meu querido, é muito difícil que alguém venha a sofrer quando é muito difícil. Deixa eu redar minha Bíblia para cá para eu não sair da frente da câmera. É muito difícil que alguém venha a sofrer fazendo o que é certo, né? Direito é altruísta, mas neste mundo que nós vivemos, no entanto, mesmo que isso venha a ocorrer, o cristão, ele é encorajado a temer a Deus, a ter o amor de Deus aqui e amá-lo, a obedecer a palavra, a reverenciar o Senhor, a confiar no Senhor absolutamente, conforme Isaías capítulo 8, versículo 13, que eu vou lá com você agora.
Isaías 8, versículos 13, 14 e 15. Olha, a missão do profeta Isaías, capítulo 8. A Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, é que deveis santificar e adorar. Ele é que deve ser amado com reverência. Para todos vós, a ele temei com tremor. Eis que, para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário. Ou seja, para o povo de Deus, o Senhor é um santuário. Entretanto, será também um obstáculo, uma pedra de tropeço. E para todos os que vivem em Jerusalém, ele será como uma armadilha e um laço. Eu expliquei já por quê. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão apanhados pelo laço e ficarão presos. Guarda, pois, o mandamento com todo zelo. Zela a lei e firma este ensino, ou seja, o que está dentro da palavra, no coração dos meus discípulos. Glória a Deus. Então, vamos voltar lá para o Salmo. Viu como que a palavra está toda entrelaçada, arraigada? Eu estou no Salmo. O Salmo tem ligação lá com 1 Pedro. O Salmo tem ligação com Isaías. O Salmo tem ligação com Atos. 1 Pedro, ligação com Isaías. Porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, né? Então, vamos lá. Então, quando eu falo aqui a expressão de liberdade, andarei em verdadeira liberdade, porquanto tenho buscado os seus preceitos. A expressão liberdade, meu amado e minha amada, pode ser aqui traduzida literalmente por um espaço amplo. É um grave erro imaginar que, ao obedecer verdadeiramente à palavra, corre o risco de estreitar a capacidade analítica e criativa. Isso não existe. Um dia eu ouvi isso. Eu ouvi isso, eu fiquei... Quê? Onde? Como? Isso é errado. Muito pelo contrário. Gálatas, a carta aos Gálatas 5:1. Olha que coisa linda que está escrito lá. Nós temos que... Olha como que o Espírito Santo é maravilhoso, já abriu na página. 5:1. Nossa liberdade em Cristo, é o título do capítulo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Olha aqui. Então, a palavra liberdade, ela é enfatizada por sua localização na frase original grega e revela nossa total independência do jugo da lei. No grego clássico, o verbo sujeitar significava viver imobilizado por uma rede. Ou seja, vou pegar minha régua aqui. Ou seja, emaranhado pelos poderosos laços das exigências rigorosas das leis judaicas, a fim de conseguir o favor de Deus, conforme você vê lá em Atos 15, versículos 10 e 11. Mas agora nós temos liberdade em Cristo, porque nós vivemos a graça. Amém? E nós temos outras playlists no YouTube com essas aulas. Vamos voltar aqui para o Salmo 42. Então, o cristão, ele jamais será escravizado ou derrotado pela opressão ou pela aflição. O versículo 45 aqui fala isso. Andarei em verdadeira liberdade, porquanto tenho buscado os teus preceitos. E o Salmo 18, versículo 19 diz isso. Vamos lá no Salmo 18, 19. E eu gosto de mostrar, ou seja, justificar o que eu estou falando. Não sou eu que estou falando. É o Espírito Santo, por meio da palavra, ele está me usando aqui. Ele me concedeu plena libertação. O Senhor me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. Capítulo 18, versículo 19. Vamos lá. Agora uma curiosidade, tá? Esse Salmo 119, ele foi escrito, eu dividi ele em 7 partes, lá no estudo no Facebook. Por quê? Ele é grande, muito detalhe, ele é muito profundo, tem uma riqueza espiritual muito grande. Então, se você der de uma vez só,
né? Eu vou ficar quase um dia dando. As pessoas vão ficar cansadas, porque é muito assunto. Então o Senhor falou assim, Lourdes, você vai dividir em 7 partes. Eu dividi, assim eu obedeci. E ele, agora eu quero trazer uma curiosidade teológica aqui, ele é dividido em letras do alfabeto hebraico. E essa parte que nós estamos estudando aqui hoje, né, desse devocional, o versículo 42, que está inserido entre os versículos 41 ao 48, ele está inserido na 6ª letra do alfabeto hebraico, V-A-V, Vav. É a 6ª letra do alfabeto hebraico que pode ser usada como vogal, O ou U, o O ou o U, tá? Ou como a conjunção E. E tem o valor numérico correspondente ao número 6, tá? A nossa correspondente ao 6 e corresponde à nossa letra V. Olha que interessante, tá? Então está inserido aqui entre os versículos 41 ao 41. Foi. Agora uma curiosidade que eu quero, um conhecimento que eu quero esclarecer, né? Para quem às vezes já ouviu e começou a pensar sobre isso, isso está certo, eu quero esclarecer aqui. Alguns hebraístas, né, transliteram essa letra como Vav, e eles tiveram entendimento assim, eles entenderam que o terrível anticristo, que é falado lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, seria a rede mundial de computadores, conhecido como internet, Word, Web, e eles tiveram uma dedução e compararam com essa letra VAV, V-A-V. Que seria, mas lá, né, a partir, para eles, tá, da simples tradução do valor numérico de cada letra, www ou 666. Entretanto, queridos, isso não está certo, porque o número misterioso relatado em Apocalipse é 666, né? Não é 666, é 666. Então, é formado por diferentes letras hebraicas ou gregas, tá? É só para deixar isso aí mais bem entendido, ok? Agora vamos para a mensagem do devocional de hoje. Então, a mensagem que o Senhor quer que eu compartilhe. Salmo 119, versículo 42. Confio na tua palavra, então terei como responder àqueles que me afrontam, pois eu confio na tua palavra. A parte B do versículo, confio na tua palavra. Amém? Ok. Meu irmão e minha irmã, queridos e queridas, amigos em Cristo Jesus, a nossa fé, ela será mais fraca ou mais forte exatamente na proporção em que crermos em Deus, em que crermos que Deus fará o que disse. Amém? A fé nada tem a ver com sentimentos, com impressões, com as emoções, nada a ver. Você pode estudar e meditar na palavra que você vai entender isso. E eu tenho uma das aulas que eu dou, que eu vou voltar a dar em nome de Jesus. Estou recuperando a saúde, estou orando para voltar a fazer isso, que são os fundamentos da fé. Que eu falo muito sobre isso. Fé não é isso, ok? A fé não tem nada a ver com sentimentos, impressões, emoções, com improbabilidades ou com aparências externas. Se desejarmos ligar as duas coisas, fé com sentimentos, fé e aparência, fé com emoções, impressões, não estaremos descansando na palavra de Deus. Por quê? Porque a fé, ela não precisa de coisa alguma desse tipo. A fé, ela precisa descansar na palavra de Deus. Você tem fé? Então você precisa descansar em Deus. Você precisa descansar na palavra de Deus que você está se alimentando diariamente, nas promessas do Senhor. Olha o que está falando aqui no versículo. Pois confio em tua palavra.
Então a fé descansa na palavra de Deus. Quando cremos na sua palavra, o nosso coração descansa. É o meu estilo de vida. Eu falo isso com meu esposo desde que nós conhecemos e casamos. O meu estilo de vida. Então, Satanás, ele pode fazer o que ele quiser. E ele cai, porque eu não mudo. Na hora que acontece, eu choro aos pés do Senhor, desabafo com o Senhor. Na hora eu fico triste, choro. Na hora que acontece uma coisa muito ruim. Mas aí o Senhor me alimenta e fala, filha, porque Deus é bondoso, maravilhoso, amoroso. E quando acontece algo, alguma aflição, alguma coisa que me desaponta, que me entristece, para quem que eu vou? Para o Senhor. E na hora ele fala, olha aqui a palavra, olha aqui a promessa, olha o nosso relacionamento aqui. Aí acabou. E aí eu descanso no Senhor, eu descanso no meu Deus, o meu olhar é em Cristo. A minha fé, a fé é em Cristo, a fé é no Senhor. E meu marido está aparecendo ali atrás, viu, amados? A minha fé em Deus, o meu olhar é em Jesus, e eu descanso na palavra de Deus. Então, quando cremos na sua palavra, o nosso coração descansa. Então, queridos, Deus tem prazer em exercitar a nossa fé, porque é bênção para nós. É bênção. Depois, porque é bênção para o povo de Deus, para o corpo de Cristo, é bênção para a igreja, para todo o povo de Deus, e também para os de fora, para aqueles que ainda não receberam, mas vão receber através de quem? Através do meu testemunho, do seu testemunho. Mas nós evitamos o exercício, a prática, em vez de o recebermos como um bem. Eu vejo isso de perto. Quando vêm as provas, deveriam dizer, meu Pai Celestial, põe nas minhas mãos esse cálice de aflição, para que eu possa ter alguma coisa agradável depois. Eu tive lá no hospital internada 3 meses, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, até agora em março. E devo voltar agora para fazer a cirurgia. O médico está marcando agora, mais ou menos para o dia 23. Mas no início, que eu internei, nos primeiros dias, Deus falou comigo assim, filha, nas minhas orações, mais ou menos para vocês entenderem, eu não vou falar nas linguagens do que eu recebi, o que Satanás, a conversa que Satanás, o acusador, teve com Deus, Satanás teve com Deus a meu respeito. Tipo assim, você vai ver, eu vou fazer de tudo, ela vai blasfemar. Não vai ficar desse jeito, não. Ela vai blasfemar, ela vai cair. Deixa eu tocar nisso, pra você ver. E assim foi. Veio a saúde, financeiro, família, e foi. Na hora que acontecia a tragédia, a notícia, eu chorava, eu assustava, eu abatia. Todos os salmistas, Davi, os salmistas, as pessoas, mas era só naquela hora. Eu ia aos pés do Senhor, chorava, Deus me fazia compreender, e eu falava isso aqui, não com essas mesmas palavras. Na mesma hora, eu já usava aquele testemunho para o próximo passo. Amém? É assim que tem que ser, em tudo. E aí você pega aquele testemunho para glorificar o Senhor e edificar uma vida para o Senhor. Que são aqueles de fora que ainda não conhecem a palavra, que não tiveram a oportunidade de conhecer tão maravilhosamente o Senhor como hoje eu estou conhecendo, vou conhecer ainda mais. Amém? Então, as aflições alimentam a fé. Alimentam a fé. Queridos, deixemos-nos nas mãos do Pai Celestial, todas elas. E aí, em cada situação dessa, o que eu faço? Eu coloco na mão dele. A pessoa te fere, coloca na mão dele. Vem a preocupação, coloca na mão dele. Claro que vai falar o que você tem que fazer, como você tem que proceder. Até uma agenda de estudo ou de pregação que eu quero fazer, eu anoto e falo, Pai, me ajuda a fazer isso aqui. Tá muito para mim. Como que o Senhor acha? E começo a orar.
Me ajuda a disciplinar o meu acordar, o meu deitar, os meus horários. Porque eu cheguei do hospital, eu fiquei 3 meses internada. E ainda estou recuperando. A alimentação ainda está enteral. Então, é tudo um trabalhar do Senhor, para a honra e glória dEle. E para quê? Alimentar ainda a fé, amadurecer, edificar pessoas, testemunho. Tudo é um propósito para o Senhor. Não é verdade? Então, vamos lá. Então, nós deixemos nas mãos do Pai. Seu coração tem prazer, é isso que você tem que entender, no bem de seus filhos. E tem mesmo. Mas as aflições, as dificuldades, não são os únicos meios pelos quais a fé é exercitada e aumentada, não. Claro que não. São caminhos, mas tem outros, que é o que eu mais amo fazer todos os dias. Qual que é outro caminho? A leitura das Escrituras. A meditação na palavra. É um bálsamo. É um refrigério, é um gozo. É uma alegria. As Escrituras, através da qual podemos conhecer de perto o Senhor, como Ele se revelou na sua palavra. Será que podemos dizer, pelo conhecimento que temos de Deus, que Ele é um ser realmente desejável? Será? Se não, instemos com Deus para que nos leve a isso. Se você ainda não tem essa resposta, que você ore para que isso aconteça, de modo que você possa admirar o seu coração, o coração de Deus, o amor do Senhor, a bondade, a misericórdia. E você seja capaz de dizer como Ele é bom e como Ele tem prazer em fazer o bem a seus filhos, porque a palavra toda, a Escritura toda revela isso. Hoje eu acabei de estudar o livro de Jonas. E o Senhor ensinou no final para Jonas isso. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Quando o Senhor disciplina um filho, não quer dizer que ele não ama. A disciplina, querido, significa a correção que visa o nosso aperfeiçoamento espiritual, crescimento, né? Então, quanto mais nos aproximamos dessa realidade, mais prontos estamos a descansar em suas mãos. Que delícia descansar nas mãos do Senhor. Satisfeitos com tudo o que Ele nos reserva. E quando vier a aflição, diremos, eu vou esperar para ver qual a bênção que Deus trará por meio dela. Pois eu sei que Ele vai fazê-lo. Porque eu creio na palavra. Eu creio nas promessas de Deus para a minha vida. Eu li, eu meditei, eu recebi. Eu confio no Senhor, eu descanso. Assim daremos um testemunho digno diante do mundo. E isso servirá para fortalecer a fé de outras pessoas, como diz Jorge Muller. O nosso modo de viver tem que ser, o estilo tem que ser fé, que eu falo, qual que é o estilo de vida seu? Fé. E o evangelho. Por quê? A melhor forma de você evangelizar o próximo é seu estilo de vida. Pense nisso. Amém? Eu fico por aqui. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço fraterno. Um beijo fraterno no seu coração. Tenha uma ótima sexta-feira desse feriado. Obrigado pela sua companhia. Até o momento. Até breve. Medite na palavra. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até mais. Com Deus.